Bora, Fel, se liga nessa análise tática feita pela ESPN sobre Corinthians e também do nosso rival o Palmeiras amanhã na final do Campeonato Paulista. Eles que mostraram aí a tática do Timão nesse 4-1-2-1-2, os erros e também o que o Coringão pode explorar para poder vencer o Palmeiras. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians e uma informação, vídeo todos os dias aqui para vocês. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos lá, André Kfouri, falar de Palmeiras e Corinthians. Favoritismo é do Palmeiras? Eu diria que sim, pequeno. O Palmeiras, nas últimas apresentações, recuperou, readquiriu aquele status de time mais temido aqui em São Paulo. É o atual tricampeão. Não disputou com regularidade, de maneira linear, este campeonato estadual em 2025 como um tremendo candidato. O Abel chegou a dizer: queremos ganhar o campeonato, mas se não ganharmos, está tudo bem. Então essa é a tranquilidade de alguém que ganhou 3, quer ganhar o 4, mas se não ganhar, por que haveria de ficar se lamentando? O objetivo do Palmeiras para esse calendário não é ganhar o campeonato estadual, ou diria, não é apenas ganhar o campeonato estadual. E o fato de ser uma final nesse derby, disputada por intermédio desse derby, torna tudo muito maior, Isso é bem maior do que um campeonato estadual. Ainda com a perspectiva do Palmeiras. Se vier o 4º troféu, vai acontecer uma coisa que na era profissional do futebol nunca houve. O Palmeiras vai poder contar essa história como protagonista e vai poder dizer que o 4º troféu seguido foi contra o Corinthians. E se o Palmeiras ganhar o campeonato, terá ganhado na casa do Corinthians, terá sido campeão na Neoquímica Arena, porque o segundo jogo é na casa corintiana. Isso também agrega na rivalidade, na importância e no tamanho da história a ser contada se acontecer. Se o Corinthians for o campeão paulista, o Corinthians vai colocar fim, embora eu ache que título estadual não tira nenhum clube da fila, mas melhora bastante a situação, torna mais fácil a vida dentro do clube para os jogadores. As crianças que torcem ficam muito felizes, isso é uma parte importante do universo do futebol também, mas terá colocado fim a um período sem conquistas e terá vencido o atual tricampeão, o grande time de São Paulo nos últimos muitos anos, um trabalho absolutamente estabelecido e conquistador, que é o trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras. Então isso é muito maior, tanto para um lado quanto para o outro, do que um título estadual. Ele tem o seu rival pela frente, uma possibilidade de ou interromper uma sequência, no caso do Corinthians, ou aumentar para algo inédito, no caso do Palmeiras. É bastante relevante. A arbitragem fica por conta de Rafael Claus e isso gerou um pouco de burburinho, para dizer um termo que talvez não combine com o futebol, que é tão efervescente e apaixonante, do lado do Corinthians. Não gostou da escalação. Primeiro vamos ouvir o Claus sobre apitar uma final do Paulista. É o 53º clássico paulista da minha carreira. Então, eu comecei a apitar clássico em 2011 e, graças a Deus e graças a muita dedicação, eu estou podendo ainda viver esses momentos. Espero, como falaram os professores, que tenhamos um espetáculo desportivo, que seja decidido pelos protagonistas, que são os jogadores, e a gente possa passar desapercebido. Esse é o maior sonho dos árbitros nos jogos, É isso que a gente espera dentro do campo de jogo e fazer um trabalho de excelência da altura do derby, e de uma final de Campeonato Paulista. É isso. O derby começou antes da hora. Queria que você falasse do tema arbitragem e o desconforto corintiano. O tema da arbitragem vai ser protagonista, independentemente do que disse o Claus agora há pouco, com qualquer resultado, porque atualmente no futebol é praticamente impossível, seja por parte dos treinadores, dos jogadores, ou programas aqui como o nosso, não falar na arbitragem, mesmo que ela passe despercebida. Porque sempre há alguma coisa que pode ser interpretada por um lado ou por outro. Eu só queria fazer uma crítica, e essa crítica não é ao Claus, absolutamente, ele não tem culpa nem responsabilidade nenhuma nisso, mas a contradição que se apresenta quando um árbitro é levado por uma entrevista coletiva e diz nessa entrevista: tomara que o jogo seja decidido pelos protagonistas e nós da arbitragem passemos despercebidos. Mas ele é levado a segurar um microfone, aparecer na televisão, ser ouvido nas rádios, por todos os veículos que repercutiram essa entrevista, como um protagonista do jogo. E a arbitragem ela nunca pode ser vista como protagonista, ela não deve ser vista assim, não deve se enxergar assim. E, de novo,
Nenhuma crítica ao Klaus, a responsabilidade não é dele. Fosse qualquer outro árbitro ou árbitra, eu falaria a mesma coisa sem criticar esses profissionais. A crítica é a quem teve essa ideia. Não tem absolutamente nenhum sentido alguém que deveria passar despercebido, como o próprio Klaus disse, ser levado como protagonista do espetáculo à entrevista coletiva em que estavam os técnicos e os jogadores que vão decidir o campeonato estadual. É uma tremenda contradição esse tipo de ideia e não dá para deixar passar, porque se a gente quer que o futebol seja decidido pelos jogadores e pelos técnicos, a gente não pode fazer todos os esforços para protagonizar a figura do árbitro. Ela não foi criada para isso. Vamos analisar este jogo que se aproxima, a característica das duas equipes com o nosso time do Data ESPN, Matheus Carreira e o Caio Alves estão chegando. Lanço a bola para vocês, rapazes. Valeu, Mota. Tamo junto. Sexta dos Cria da ESPN aqui. Tô com meu parceiro Caio Alves. Tudo certo, mano? Tudo certo. Vamos falar de quê, meu parceiro? Vamos começar, acho que primeiramente o André foi no ponto. A gente vem aqui para falar de quem de fato é o protagonista desse jogo, quem deveria ser, que são os jogadores. Então a gente vem aqui trazer a análise do derby, da final do Paulista, começando pelos visitantes nesse jogo de ida do Corinthians. Vamos falar, a gente sabe que, como a Lili falou também, Garro e Yuri são dúvidas, mas a gente vai trazer também um pouquinho do que eles podem acrescentar nesse jogo contra o Palmeiras, caso joguem, e se não jogar também o que o Corinthians pode perder. Então vamos começar aqui, mostrar quem tá grifado aqui é justamente o Garro, esse jogador que é extremamente importante pro Corinthians. A gente consegue ver com clareza. O Corinthians joga em um losango, né? Com 4 jogadores ali no meio de campo. Então a gente vê aqui o Martínez e o Carrilho. Isso muda conforme o jogo, conforme o adversário, a gente já vai falar sobre isso, mas dando seguimento aqui sobre o Garro, mostrar como ele atua com muita liberdade, como ele prefere atuar com essa questão de liberdade. E um ponto importante sobre o Garro, a gente consegue ver aqui, Carreira. Ele não entra na área, ele tem essa questão que para uns é positiva, para outros é negativa, de não fazer muito peso na área, então ele gosta de sempre estar onde a bola tá, onde tá, normalmente o time tá gerindo a posse, então ele vem até a entrada dessa área, regride um pouco. Esperando até um pouco a linha afundar também, exatamente, né? Exatamente, porque ele vai nesse espaço que o Santos acaba gerando, no caso é o Santos do adversário, para a jogada se desenvolver, então ele tem essa questão. E o segundo gol, inclusive, contra o Santos, saiu dessa forma, né? Sim, exatamente, que é o forte dele, do jogo dele. Então ele gosta muito de atuar dessa forma, de esperar a linha afundar para ir onde a bola tá e assim fazer passe por cima, por baixo, enfim, independentemente da forma, do modelo do passe, ele gosta de esperar um pouco mais. Então, se o Palmeiras der essa liberdade, se o Palmeiras der esse espaço, o Garro vai saber atacar, vai saber priorizar essa questão do espaço. E aí, como a gente falou agora no início, Carreira, sobre o losango, a gente consegue ver aqui, pode falar. Não, essa movimentação que tem sido muito melhor entendida conforme vai passando o tempo, de Mateuzinho e de Martínez, dessa diagonal dele pra fora, né? Sim, exatamente. E aí você falou bem da questão do Martínez e do Carrilho. Vou deixar a jogada se abrir um pouco mais, a gente vai ver com clareza o Garro com essa liberdade, indo muito onde tá essa bola. E aí a gente vê aqui o Martínez aberto aqui e o Carrilho aqui. Isso, fã de esporte, muda de adversário para adversário. Às vezes é o Carrilho que está aberto aqui, às vezes é o Martínez que está na base da jogada. E o entendimento também de, se o Martínez está por fora, o Mateuzinho vai estar por dentro. Exatamente. Né? E aí é questão de não dividir o mesmo corredor. O Mateuzinho vai por dentro, o Garro, como a gente pôde perceber, muito livre, muito onde a bola tá girando. Ativo. Exatamente, ativo nessa questão da posse de bola. Então ele gosta de tocar na bola, ele quer sempre estar presente, dar muitos toques, fazer muitas ações por jogo. Então essa questão, aí a ativação do terceiro homem, né, do conceito do terceiro homem, que a gente consegue ver com clareza. Todo esse trajeto aqui, esse circuito, é do Garro, então justamente a gente consegue ver essa questão da liberdade. E o passe vertical do 10, né? Exatamente, aí ele procura quem? O Yuri Alberto. Ele acaba sofrendo a falta ali, mas é a questão dele se procurarem bastante. O Memphis também acabou não sendo citado aqui, mas ele é a questão de, quando não o Yuri, o Memphis. E aqui a questão defensiva, que eu acho que é o que mais pesa pro trabalho do Ramon Dias, negativamente falando. Um dos motivos, pelo menos na minha opinião, pro Corinthians ter sido eliminado pro Barcelona de Guayaquil recentemente. Então,
fase ofensiva do Santos. Santos começa a desenvolver sua posse. O losango aqui, quem tá marcando na primeira linha? Memphis e Yuri. E aí a gente consegue ver o desequilíbrio que esse losango acaba causando pro time do Corinthians. O Santos vai desenvolvendo sua posse. E aí a questão que até o Pedro Caixinha ele falou na coletiva, que é a ideia do Santos nesse jogo era atrair esse losango aqui, esse quadrado que tem, esses 4 jogadores de meio, para um lado da bola, para poder desenvolver essa posse mais rapidamente, fazer muitos passes rápidos e encontrar o jogador do lado contrário. E aí a gente vê, a posse não tá tão rápida, a troca de passes não tá da forma ideal, mas ainda assim é 1, 2 toques na bola, o Santos encontra esse jogador livre e aí vai desenvolvendo, e a dificuldade do losango de mudar o lado, fazer essa questão do balanço defensivo que a gente chama. A jogada aqui não acaba sendo rebatida pelo Félix Torres, mas a gente vê que era uma questão que é muito latente defensivamente pro Corinthians. Mais um lance, e aí pra mim... Oi. Os homens que vão ficar livres aqui no centro do campo, um desequilíbrio nesse losango, né? E o Santos, você vai ver que não vai encontrar a superioridade. Sim, exatamente. Aí mais uma vez, aí um lance até que fica muito claro. O Santos trocando esse passe, e aí o Ranieri aqui, na verdade ele deveria estar aqui, e o Carrilho, por que ele dá esse salto de pressão? Porque o Memphis, ele não cobre essa janela muito bem, ele não fecha essa janela, obriga o Carrilho a subir um pouco mais a pressão, e aí a gente acaba vendo esses 2 jogadores mais livres. Mas, aqui um detalhe importante, a gente fez até, colocou um zoom nos 2 jogadores, o Bom Tempo, que quem tava com a bola tava fazendo passe, ele toma a decisão errada. Então era pra ele abrir no outro lado do campo, que era onde estava mais livre e tinha menos jogadores do Corinthians, né? E aí só que ele toma a decisão errada, a jogada se desenvolve. O Tiquinho e o Guilherme apontando, é ali. Exatamente, aí o jogador ele perde a janela de passe, o Soteldo ele acaba sendo coberto por 2 jogadores, perde a jogada, enfim, mas é uma questão, aqui no caso teve êxito do Corinthians na questão da abordagem defensiva, da marcação em si, que a jogada não deu tanto perigo para gol, mas é uma questão que o Corinthians precisa tomar cuidado na final do Campeonato Paulista. Agora falando do lado do Palmeiras, a gente sabe que o Abel Ferreira ele gosta muito nesse tipo de jogo eliminatório e até em clássico, sendo clássico eliminatório então nem se fala, de traçar planos específicos para cada adversário. Palmeiras avançou para a final num lance polêmico, mas que tem um viés tático muito interessante nele. O homem livre, sempre na saída de bola, era o Arboleda, o pior passador entre os zagueiros. E aí, ó, gatilho de pressão. O passe para trás com o receptor com as costas para o gol, ó. Sobe para pressionar, todo mundo encaixado. Vai ocorrer o mesmo passe de novo. E aí a gente vê rapidinho como gatilho de pressão do Palmeiras, o pessoal começa a se perguntar, o que é gatilho de pressão? Exato. É quando o time vai subir para pressionar, porque não é só subir para pressionar. Então o gatilho de pressão do Palmeiras era o quê? São Paulo tocou para trás, vai fazer a questão defensiva. Perfeito. E aí vai encaixando, aí o adversário acaba incorrendo em erro. E aí tem o lance polêmico, mas enfim, ele tem um viés tático. Por que eu tô falando isso? Porque contra o Corinthians, pela 6ª rodada, o Palmeiras tinha um plano muito específico também. A gente vê aqui a saída do Palmeiras com 3 jogadores para fazer superioridade na marcação dos atacantes, certo? E aí, para superar esse losango, o Piquerez pelo lado, ó, recebendo esse passe com um espaço e tempo muito grande. Você vê a aproximação do Carrilho, demora um pouco. E aqui a gente vê movimentos coordenados. O Facundo fazendo o movimento de atrair e a gente vai ver o Maurício fazendo o movimento de atacar as costas da linha. Então, movimentos muito coordenados que resultaram no gol do Palmeiras. O Corinthians sofreu nesse jogo com isso. E aí consertou como? Fez uma linha de 4 mais 4 defensores, 4 meias. O Igor Coronado foi para a esquerda, mas continuou sangrando, entre aspas, porque o zagueiro ou o Rios ficavam livres nessa construção, muito espaço para avançar, e aí o problema entre a linha defensiva também, entre os integrantes da linha defensiva. Ali a gente vai ver um passe fácil até para o Murilo encontrar o Estevão. E aí o que acontece? O Palmeiras tem que tomar cuidado com o que também agora? Nesse jogo, a marcação foi se ajeitando ao longo do tempo, do jogo, né? E aí o que acontece? O Memphis encaixa no Rios. E aí ele consegue fazer esse desarme e a situação que o Palmeiras precisa evitar é correr para trás. Contra-ataque, o Yuri Alberto vai atacar esse espaço, porque ele é um cara que tem essa relação de atacar espaço.
Então tem que ficar ligado. Em ataque posicionado também, a gente vê aqui a relação, ó, Igor Coronado, o Garro não jogou nessa partida, o Igor Coronado meia, vai encontrar a dupla de ataque. O Memphis aqui com uma certa distância do Rios, vai receber esse passe, tá dando apoio, enquanto ele dá apoio, o Yuri Alberto vai atacar o espaço às costas. É um ponto de atenção que o Palmeiras precisa ter, até porque espera-se que o Palmeiras vá tentar se impor dentro de casa. Então, são algumas nuances táticas que a gente pode esperar para essa final, né, Mota? Então é isso, foi a análise tática aí do Corinthians e do Palmeiras. O do Corinthians, esse 4-1-2-2 é bom até um certo ponto, porém, não sei se a tática tá ficando manjada pelos adversários ou se o Coringão realmente caiu de produção. Eu creio que mais o Corinthians caiu de produção, porque a tática, ela dá para funcionar bem se você tiver todos os jogadores certos para as posições certas, que ano passado encaixou aquele meio campo ali, o coração da equipe com o Ranielli, o Carrilho do lado direito e o Bidon do lado esquerdo. Porém, o Bidon voltou muito mal da seleção sub-20 depois desse torneio que ele disputou lá na Venezuela. Cara, parece que tá voltando aí de salto alto, não tá com aquela intensidade, com aquele refino no toque de bola. Mas falando da formação, uma formação que dá pra realmente a gente bolsar aquela intensidade de novo que a gente teve ano passado. Porém, a gente só tem problema quando realmente a equipe adversária faz esse movimento de jogar o meio de campo para um lado e começar a inverter rápido para o outro para pegar o time desprevenido, mais livre do outro lado. Então, é uma formação que tem seus prós e tem seus contras. Porém, é uma formação que eu gosto quando ela tá bem encaixada. Mas o problema do Ramon também é que, cara, ele não costuma variar muito. Às vezes coloca 3 zagueiros, mas não funciona com eles os 3 zagueiros. Aí ele não tem outra tática, não tem um 4-3-3, não tem uma tática que realmente se adapte ao adversário, coisa que o treinador rival faz muito bem, né? Ele adapta, como os caras falaram, ele adapta a formação tática conforme o seu adversário. É um técnico diferenciado, né? Diferente do nosso que a gente tem 2 técnicos e parece que tem nenhum às vezes. Os caras ficam batendo cabeça, não conseguem mudar a tática do jogo, não conseguem realmente mudar o rumo de uma partida para vencer. Então amanhã vai ter que ser na raça. Se não der na tática, tem que ser na raça. É tentar trazer esse jogo para a Neoquímica Arena o mais vivo possível, porque o Corinthians é Corinthians. Dentro de casa a gente é muito forte e a gente quer ganhar muito esse Paulista. Claro que a imprensa já tá meio que menosprezando. Se o Palmeiras ganhar, se perder, não vai fazer tanta falta. Mano, é Corinthians e Palmeiras, ninguém quer perder para ninguém. Mas é sempre assim, né? Quando chega Corinthians e Palmeiras na final, a imprensa tenta desmerecer um título, uma competição, assim como o técnico dos caras também fazem isso, a mesma coisa. Normal. Mas no fundo, eles querem ganhar também. Eu vejo mais como tática do que realmente desprezar o campeonato. Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!